eu sou a Clarice. Há muitos anos eu sou Clarice Herzog, virei Clarice Herzog exatamente com a morte do Vlado, mas eu nasci Clarice Ribeiro Chaves. Meus pais são brasileiros, sou pinheirense, nasci em Pinheiros, adoro Pinheiros, tentei mudar de Pinheiros, voltei correndo para cá, não fiquei nem 8 meses fora. E minha vida é longa, né? Eu acabei de completar 70 anos, né? Então eu tenho uma vidona aí. Fiz ciências sociais numa época. Também tive muita sorte, gloriosa, né? Com Fernando Henrique, professor, Ruth Cardoso, Florestan Fernandes, Otaviani e aí por diante, né? Foi uma época realmente de grande privilégio, de grande efervescência política. Numa noite que nós estávamos na faculdade, fomos convocadas por uma reunião especial do Partido Comunista, no núcleo de Ciências Sociais. E estava lá uma outra colega nossa, também do Partido Comunista, diz, olha, nós estamos aqui para fazer... É uma reunião só de mulheres para fazer uma autocrítica, porque é sabido em toda a faculdade que as mulheres do Partido Comunista têm relações íntimas com rapazes de outras organizações. E aí propôs que nós éramos umas 15 pessoas na sala, mulheres todas, fôssemos fazer uma sessão do que se chamavam autocrítica, lá no Teatro de Arena. Eu fui... Chegamos, eu e Clarice, até o Teatro de Arena, mas fomos criticando aquela posição, que é absurdo, né? E quando chegou na porta do Teatro de Arena, Clarice, eu não entro, eu também não entro. E saímos do Partido Comunista. Eu conheci o Vlado, ele era jornalista, e a gente começou até devagar, Eu tinha um noivo, né? Um noivo que foi, mas não... Na verdade, me deu aliança quando estava vindo para Cuba. E ele era para voltar, houve o bloqueio de Cuba, etc. Ele foi ficando. Ele foi embora depois de um tempo, de um ano. Eu tive meus namorados, conheci o Vlado e foi muito gostoso o Vlado. Quer dizer, o Vlado era uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa assim, muito meiga, muito respeitosa, muito carinhoso. Um cara voltado, né, para as letras, voltado para a cultura, muito bem informado. Tínhamos amigos em comuns, então o círculo se abriu mais. A história do Vlado é algo que está sempre na vida, no dia a dia da Clarice. Principalmente porque tem um instituto, tem essas épocas comemorativas. Ela normalmente faz de bom grado, mas eu sinto que às vezes sempre é uma coisa que mexe com ela. Entristece um pouco, porque foi uma coisa dolorida, eu acho, na vida dela. Eu acho que um episódio dolorido, não que assim, de repente ela tenha ficado, ela tornou-se uma pessoa amarga, não, mas fez ela ficar forte, fez ela ficar mais forte ainda, e agora ela até luta por essas causas da ditadura, tal, que é uma coisa que eu admiro, não sei se eu conseguiria. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança. E nós casamos muito rápido. Casamos em 64 e foi um momento de radicalização política, né? Nós tivemos o golpe militar, a USP foi invadida, né? A Maria Antônia foi invadida. Eu não estava, eu estava doente, eu estava em casa, então foi uma angústia terrível. Eu trabalhava na última hora foi invadida. Enfim, foi uma turbulência no início da nossa vida bastante grande. E aí foi uma decisão de sair do país, realmente. O Vlado estava sofrendo muita pressão lá no Estadão, não por parte da direção, nada disso. Inclusive o Vlado não participava de partido político nenhum, era extremamente crítico. Mas o fato de qualquer pessoa que não pensasse, não estivesse de acordo com a situação, era comunista. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. Ele sofria muito com esse negócio
de viver. Ele é jornalista, quer dizer, na hora que o jornalista, imagina você não poder colocar, o que é? O jornalista, a função principal é colocar notícia para a sociedade, informar a sociedade o que está acontecendo. Na hora que você tem as mãos amarradas, perde o significado, a razão de ser. Isso fazia ele sofrer muito. Aí houve a decisão, ele tentou ir para ele, foi primeiro até o Chile, estava assim de brasileiro, né? Precisando muito mais sair do país, ou ter saído do país do que a gente, afinal nós não tínhamos nada, não tínhamos nenhum tipo de perseguição. Esperamos e em 65 ele foi em julho, trabalhar na BBC e eu só fui no final do ano. A Clarice foi consagrada, a coragem dela foi consagrada numa música que se chama O Bêbado e o Equilibrista. Eu acho que aquilo mostra que tipo de pessoa. Apesar de dizer choram Marias e Clarice. No solo do Brasil. Maria era a mulher do Fiel Filho e Clarice é a mulher de Herzog. A única diferença é que a mulher do Fiel Filho só chorou, pobre dela, né? Uma mulher simples, etc. E a Clarice não apenas chorou, ela chorou, claro, mas ela se afirmou como pessoa humana e enfrentou as possíveis reações do poder daquele momento. A ideia era fazer uma pós lá na London School, fui com carta de recomendação do Florestan Fernandes, Fernando Henrique, que eu cheguei a trabalhar na faculdade também. Foi uma época linda em Londres, nasceram filhos, acabei não fazendo minha pós. Choram Marias e Clarices no solo do... Eu voltei em setembro, quando decidimos voltar. Aqui a gente achou que, olha só, que em 68 estava havendo uma abertura, né? Os estudantes estavam na rua, estava havendo passeatas, etc. Mas vamos voltar, porque é gostoso viver fora um tempo, mas quando você não é seu... Se caísse a rainha, morresse a rainha, caía a ministra, pouco me importa. E o que estava acontecendo aqui no Brasil, nós somos uma geração política, entende? Em que a política é uma coisa que fazia parte das nossas vidas. Então nós resolvemos voltar. E a volta foi traumática, porque eu cheguei aqui em setembro. O Vlado era para embarcar, ele saiu, foi visitar o Birri, que é um cineasta, que é um cara que foi muito importante, foi muito inspirador no cinema que o Vlado queria fazer. E ele foi visitar, que estava morando nessa época na Itália, ele ia pegar o avião no sábado à noite, saiu, o AI-5 foi na sexta-feira, 13 de dezembro, eu lembro perfeitamente, de 68, nós estávamos num grupo de amigos acompanhando. Ele ia chegar no domingo, em parte no sábado, quando ele, para fazer hora, foi comprar um jornal para ver que filme ele assistiu, o Vlado falava perfeitamente italiano. E aí ele viu ditadura militar no Brasil, ele parou e não sabia o que fazer. Ele ficou, acho que uns 10 dias. Me ligou, não veio, não chegou no domingo, naturalmente. E ficamos durante aí uma semana discutindo se ele voltava, se eu ia para lá, e nessa vai e volta, vai e volta. Eu acho que eu insisti para ele voltar. Eu falei, apesar de tudo, é aqui que a gente tem que ficar. No solo do Brasil. Voltando da Inglaterra, eu voltei sozinha com 2 filhos. Fui para a casa dos meus pais, fiquei lá na casa dos meus pais até o Vlado chegar, uns 4 meses. E depois nós alugamos uma casa. E eu comecei a trabalhar imediatamente. Eu tinha 2 filhos para sustentar. Ele faleceu quando eu estava no início, eu fiquei com medo até quando ele faleceu em 75, porque eu estava numa multinacional. Clarice teve um papel fundamental porque ela reagiu de uma maneira muito importante ao assassinato do seu marido, o Vladimir Herzog. Nessa época, eu trabalhava no Instituto de Física da USP e nós, da Física na USP, estávamos fazendo programas na TV Cultura, vários programas, uma série de programas sobre física, não é? Então, eu estava lá dentro quando eu soube do assassinato do Vladimir Herzog. Foi um choque para todos nós, principalmente porque o Vladimir não foi sequestrado e foi assassinado como a maioria das pessoas, como eles faziam. Mas ele foi intimado para prestar declarações, ele foi prestar declarações legalmente, todo mundo sabendo, e a ditadura teve a ousadia de assassiná-lo mesmo assim.
E o Vlado era absolutamente contra que eu trabalhasse em agência, ele sempre foi contra os pilares do capitalismo. Né? Eu falei, mas eu gosto do que eu faço, me realizo, e fui ficando. E aí eu fiquei temerosa. E logo que o Vlado faleceu, tinha um inglês muito simpático, que ele ficava em Londres, mas ele visitava o Brasil, que era responsável pelo Brasil, não sei se acho que a América Latina toda. Ele era um gentleman, né, alto, Jimmy Benson, e ele veio falar comigo. Falou, Clarice, é impressionante, eu venho para cá, vejo esse país bonito, alegre, pessoas bonitas, sol. A gente não imagina o que acontece nos bastidores, eu não tinha ideia do que acontecia nos bastidores. Eu quero dizer que você pode escolher para onde você quer ir viver, que eu faço a transferência. Você, sua família, você vai ter condições de viver muito bem. Eu falei, não, meu lugar é aqui, eu tenho que provar que o Vlado foi assassinado. Depois a gente até conversa, mas por enquanto minha vida é aqui. Eu fiquei trabalhando e vivi 2 anos, até sair a sentença, 3 anos em função disso, praticamente. Nesse meio tempo, eu acabei conhecendo o Guna, que eu estou casada até hoje, há mais de 30 anos. Conheci o Guna na Standard, onde eu trabalhava, Standard Oak. Ele tinha 2 filhos, era separado. Eu tinha 2 meninos, ele tinha 2 meninos. Ele de personalidade, é forte, mas é uma mulher muito gentil, né? Por outro lado. E carinhosa, e é muito gostoso estar junto, é uma excelente companhia. Então, sei lá, a gente gosta muito de estar junto, os dois. Aliás, eu sempre vivi cercada de homens, né? Porque eu era a única filha. Tinha 2 irmãos, depois teve 2 filhos, aí o Guna e mais 2 filhos, então um monte de homens na minha casa. Eles viveram em casa com a gente. Não deram muito trabalho, não. As coisas passam. Eu acho que uma coisa boa do ser humano, pelo menos comigo acontece isso, as coisas boas marcam mais, né? As coisas ruins a gente deixa de lado, tenta superar. Eu fui muito feliz. Tem o lado que eu me realizei muito nessa época, né? Eu criei meus filhos. Então tem o lado sombrio, mas não é que a ditadura dá o lado. A ditadura é o lado sombrio da vida da gente. Mas você tem um lado luminoso, que é a sua família, seus filhos, seu trabalho, ver crianças crescerem, ver crianças que estão pensando. Sabe, a coisa de criar filho para mim foi muito importante. Eu sou uma pessoa batalhadora, eu sou uma pessoa que tem um senso, eu sou muito exigente, sabe? Eu tenho um senso assim, do comprometimento com as coisas muito grande, de trabalho com as pessoas, com os amigos. Eu sou uma pessoa que não sou rancorosa, eu sou uma pessoa fácil de conviver, externamente, internamente, o Guna não vai dizer que é tanto assim, mas eu sou, acho que uma pessoa... Eu tenho um olhar para o outro, entende? Eu tenho um olhar para o outro. Eu não sou uma pessoa egoísta, sou uma pessoa que gosta de viver, gosta de curtir a vida, adora a família, sou canceriana, né? Sou família aberta, adoro os netos, adoro estar com meus netos. Uma das coisas que me dá maior felicidade são os amigos e meus netos. Eu diria, Clarice, que o Brasil deve a ela muito, né? Eu sou testemunha disso. Eu acho que você foi uma das personagens do final do século passado que ajudaram efetivamente a levar esse país para o rumo certo, para a democracia. Clarice, ela é uma pessoa que ela tem charme. Clarice, pelo que você representou, pela sua luta, nós aqui na Câmara vamos te homenagear com a medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade de São Paulo. Eu tenho que viver até 100 anos, eu tenho um compromisso com meu neto. E ela vai estar junto comigo. Choram Marias e Clarices no solo do